Há séculos vivemos dentro de uma concepção cristã, independentemente da sua religião ou não. A nossa sociedade, de uma maneira geral, ainda é predominante católica. Antigamente, durante a Idade Média, por exemplo, muitos dos fenômenos naturais eram atribuídos como obras de Deus ou do diabo. Ainda hoje, alguns requisitos dessas lendas e histórias se preservam em locais pequenos e afastados. Ainda existe quem acredite. Foi pensando exatamente em todos esses casos milaborantes que nós decidimos criar uma pequena lista com 5 histórias que surpreendentemente revelam marcas deixadas pelo diabo na Terra. Está preparado para o canal Sinistro? Número 1. A Igreja de Nossa Senhora, Alemanha. Segundo a história, o arquiteto responsável pela obra teria feito um acordo com o demônio, solicitando a sua ajuda para finalizar a obra, que não mais dispunha de recursos financeiros. Georg von Hausbech era o arquiteto responsável por todas as obras de Munique durante o século XIV. Ele também supervisionava os demais arquitetos da época e não queria de maneira alguma não entregar a principal construção que havia na cidade, a Igreja de Nossa Senhora. Porém, para aceitar o acordo, o diabo teria criado algumas condições que estipulam que a construção deveria ser escura e sombria, e Georg von Hausbech teria concordado. Ainda segundo a história, quando a igreja ficou finalmente pronta, Satanás teria ido pessoalmente conferi-la. Ao entrar no lugar, percebeu que realmente a construção não possuía janelas. Entretanto, quando já estava de saída, notou que o arquiteto havia escondido 2 grandes janelas por trás de grandes pilastras. A sua fúria teria sido tamanha que, ao bater seus pés no chão, acabou deixando sua pegada dentro da igreja para sempre. Número 2. A Panela do Diabo. Segundo a história do local, a região de Purgatory Brick Falls, em Hampshire, nos Estados Unidos, durante muito tempo foi fonte de água para as fábricas locais. Visto que ali existia uma cachoeira isolada, o local também era frequentado e visitado por familiares, que iam no local com o intuito de fazer piqueniques e ter contato maior com a natureza. Visto que a região também possuía inúmeras árvores, porém, um dia ocorreu do próprio diabo oferecer uma confraternização às pessoas que ali estavam, enquanto ele estava disfarçado de madeireiro. O diabo teria utilizado um grande buraco no chão para cozinhar os feijões que ele oferecia às famílias, mas Satanás teria se queimado com alto vapor que saía do buraco e acabou revelando seu verdadeiro rosto perante a todos que estavam ali. O buraco ainda existe e é conhecido como a Panela do Diabo. Número 3. A Cidade do Diabo. Localizada na parte sul da Sérvia, existe um monumento nacional bastante peculiar chamado Djavoja Varros, que em tradução livre significa a Cidade do Diabo. O que ocorreu na realidade neste local foi como resultado de uma erupção vulcânica que aconteceu há milhões de anos atrás. As serras corroeram formando 202 formações anormais de rochas, por conta da alta composição mineral do solo, causando por desastre natural. Mas para muitas pessoas, de acordo com a lenda local, o diabo teria ficado tão incomodado com as pessoas boas e humildes que ali viviam, que ele teria amaldiçoado a água potável da região, tornando o solo ácido e improdutivo, gerando também as formações anormais no solo. Número 4. A Ponte de Teufelsberg. Existe uma série de pontes espalhadas pela Europa que são designadas como construções realizadas pelo diabo. Isso porque geralmente eles estão em locais onde sua construção é praticamente impossível, e não há outro jeito melhor de justificar uma façanha inexplicável da engenharia antiga do que dizendo que foi Satanás que fez, não é mesmo? Mas a ponte de Teufelsberg, no caso um pouco diferente, ainda hoje é considerado uma marca do diabo na Terra, visto que a obra passava sobre o furioso rio chamado Hels e ligava a ponte de um abismo a outro.
Segundo a lenda, a construção da ponte ocorreu através de um acordo entre um pastor de ovelhas e o diabo, e o acordo implicava que Satanás construiria a ponte em troca da primeira alma que a cruzasse. Depois da ponte pronta, no entanto, o homem colocou uma de suas ovelhas para fazer a travessia. Número 5. O Vale do Diabo. Localizada na Inglaterra, essa anomalia geográfica foi causada por uma enorme erosão que foi interrompida por uma camada de solo argiloso. Basicamente, o local é grande campo, oco e seco. Mas segundo as lendas locais, o vale está situado próximo a Trusley, onde seria uma residência de Thor. Em um belo dia, Thor, por não suportar a má vizinhança, decidiu lançar raios e trovões sobre a montanha, que compunhavam a propriedade do diabo. E como resposta, ele teria retirado uma extensa camada da terra e rocha do seu próprio território para atirar em Thor. O local vazio, portanto, ficou conhecido como o Vale do Diabo. Então, queridos, já conheceu essas lendas sobre as marcas deixadas pelo diabo na terra? Conhece alguma outra história semelhante a essa? Deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais e não esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.